Por isso que é tão difícil, né? Repito, o viciado ou a viciada, né? A pessoa viciada deve deixar de consumir, mesmo que seu organismo não queira fazer. Então é difícil exatamente porque vai contra a sua vontade, né? Porque a vontade, quando a gente tá muito nesse relacionamento de dependência afetiva, é manter o relacionamento a qualquer custo. Só que chega um ponto que o custo é a gente, né? E aí que é o problema. Então a gente precisa começar a se preservar mais e ir contra essa nossa vontade. É como se a gente estivesse lá na beirinha do precipício. E aí o vício empurra a gente pra gente ter o impulso de pular, né? Mas aí a gente tem que ser forte e se agarrar numa corda, em qualquer coisa que tiver para trás, pra gente não ir nesse nosso impulso, né? De pular desse precipício. Então é bem mesmo essa sensação de que, nossa, tá horrível, mas eu tô com muito esse impulso de ir, né? De continuar. E a gente precisa vencer, né? Achar ferramentas e recursos dentro da gente fora pra gente conseguir não se entregar a essa vontade que não tá fazendo bem pra gente, né? Pra onde essa vontade tá levando a gente. Então a pessoa deve lutar contra o impulso, porque sabe que não lhe convém, não vai fazer bem, não vai te levar a um lugar legal, você já sabe disso, né? Você já sabe, inclusive, aonde que isso vai dar, né? Aonde que isso vai te levar, você já conhece, né? A sequência de acontecimentos. Mas enquanto você luta e persevera, o apetite ainda tá ali, quieto e pungente, né? O negócio ainda tá vivo. Tá quietinho, mas tá vivo, né? Flutuando em seu ser e disposto a atacar. Então o negócio tá quietinho até um ponto em que você do nada pensou na pessoa, a pessoa te chamou, né? Você tá ali quietinho e tal, eu tô bem, eu tô sozinha, mas eu tô bem, até a pessoa te chamar, até a pessoa fazer algum drama, até a pessoa falar que precisa de você, até a pessoa fingir que mudou e falar, né? Te chamar pra alguma coisa. Então, não se pode chegar agora ao desamor. Isso chegará depois. Isso eu realmente garanto que acontece, tá? Meio que a cura e esse desamor que você procura, ele vai acontecer conforme você vai resgatando o amor próprio, né? Conforme você vai se amando mais, você vai deixando de... você vai meio que buscando esse amor que você deu tanto pro outro, você vai começar a dar para você mesmo, né? Além disso, quando começar a ficar independente, né? Quando você conseguir separar um pouco, o outro é o outro, eu sou eu, né? E tem o relacionamento, mas tem também eu e a minha vida, não a minha vida é o outro, a minha vida é o relacionamento. Você vai descobrir que aquele sentimento ele não era amor, mas uma forma de vício psicológico. Então a coisa ela é plantada na nossa cabeça e é tão forte isso que a nossa mente vai criando histórias, vai criando cenários, vai criando uma realidade que por isso é tão difícil da gente cortar, né? Da gente conseguir olhar para as coisas por um olhar mais realista e mais desviciado mesmo, né? Porque o nosso olhar fica viciado, a gente coloca como se fosse um óculos e a gente enxerga tudo por essa ótica de não, isso é amor e esse sofrimento é porque a intensidade do meu amor, né? A gente entende sofrimento como se fosse amor. Isso é muito complicado. Então não há outro caminho. Deve se libertar dele, né? Da pessoa que você tá aí, que tem esse relacionamento complicado, sentindo ainda esse amor pela pessoa, né? Mas que você já sabe que não convém continuar alimentando isso. Não tá ajudando em nada, você não tá se sentindo melhor, né? Uma boa relação precisa bem mais do que afeto em estado puro. Então, é realmente amor e relacionamento amoroso legal é construído, né? Não é o amor pelo amor. São cada escolhas, cada uma das atitudes feitas a cada momento.
né? O jeito como a pessoa te trata. E não é o jeito como a pessoa te tratou uma vez na vida, que você achou incrível, isso nunca mais aconteceu, e você fica o resto do relacionamento focado nesse único momento que a pessoa te tratou bem. Isso não é amor, né? Isso aí é falta de amor, inclusive. E o sentimento de amor, entre aspas, aí, é a variável mais importante da equação interpessoal amorosa, mas não é a única. Então, isso que a gente sente é uma das coisas que a gente pode sentir pelas pessoas, não é a única. Não é a única forma de sentir as coisas, não é a única coisa que importa dentro dos relacionamentos para eles serem intensos e legais, né? Uma boa relação de casal também deve se fundamentar no respeito, né? Que isso também fortalece o amor de um jeito saudável, lógico. Então, se não tem respeito, pula fora, tá? Uma boa relação de casal também deve se fundamentar, ter como base a comunicação sincera. Então, se você não tem liberdade de falar as coisas para o outro, pula fora também, né? Se o outro também não tem liberdade você não consegue respeitar o outro, você não consegue permitir que o outro se comunique, se expresse, né, da forma que de uma forma sincera, colocar o que sente, colocar o que pensa, não de briga, não tô falando de briga, de agressões gratuitas, de ofensas, não é isso, sinceridade não é grosseria, tá? Mas de se colocar ali, sabe, de verdade, colocar o que tá pensando, a sua própria percepção, e não para acusar os outros, apontar o dedo na cara, mas de ter essa abertura de ouvir, não só de falar, né, essa comunicação, essa troca. Se não tiver desejo, né? Se não tiver desejo da sua parte para o outro, do outro para você, também talvez não seja, né, interessante continuar no relacionamento. Se a relação, né, com o outro não tem gostos semelhantes, né, talvez seja interessante repensar, né? Porque aí talvez as coisas, cada um precise ir para um caminho diferente. Talvez você goste de uma coisa, o outro goste de outras, e vocês não se entendam, né? Talvez isso atrapalhe o relacionamento. E não quer dizer que se não tem tudo isso, né, o relacionamento ele é ruim, mas pelo menos uma dessas coisas, né, pelo menos o respeito, com certeza, e a comunicação são duas bases fundamentais de se ter em qualquer relacionamento, né, para que ele funcione. Mas aí ter desejo, ter gostos iguais, respeito em questão de crenças e religião, ter ideologias que sejam parecidas, ou que pelo menos tenha respeito cada um pela ideologia do outro, que tenha, né, bom humor, que tenha humor dentro do relacionamento, que a coisa seja leve no relacionamento, são coisas bem legais de se sentir dentro da relação também, não só o que a gente entende como sentimento de amor, de intensidade, aquela coisa intensa que em geral é paixão, né? Então, assim, tem outras coisas também pra gente explorar dentro do relacionamento, que não é só essa mesma, né, variável aí dentro do relacionamento, não é essa única coisa, né, que esse sentimento de amor aí, entre aspas, que pode ser explorado na relação, para ela ser boa. Tem também como explorar a sensibilidade dentro da relação, né, e que mais? Adminículos. Eu não sei o que é adminículos, deixa eu ver aqui. E tem mais um monte aqui de coisas, né? Adminículos. Tem um monte de outras coisas preciosas para você poder explorar dentro de um relacionamento que não é só esse tipo de sentimento, né, intenso, que provavelmente está te prendendo aí nesse relacionamento que não é legal, ou que alguma vez pode ter te prendido, ou que talvez esteja prendendo alguém que você gosta. Então fica atento, né, e perceba que explore outras coisas dentro da relação, né. E aí ele fala aqui que a paciente dele era uma viciada na relação, ou se você preferir, uma viciada afetiva,
ela apresentava a mesma sintomologia de um transtorno por consumo de substâncias. Então, ela tinha os mesmos sintomas de uma pessoa viciada em substâncias, né? Mas nesse caso, a dependência não estava relacionada com a droga, mas com a segurança de ter alguém, mesmo que fosse uma companhia terrível. Então, repetindo, a dependência dela estava relacionada não estava relacionada aí com uma droga específica, né? Como maconha, como heroína, sei lá, crack, mas sim ou bebida, né? Mas sim com a segurança de ter alguém com ela, mesmo que fosse uma companhia terrível. Então veja que a droga dela era a segurança de ter alguém, né? Com ela, independente dessa companhia ser horrível. Que humilhava ela e etc. E o diagnóstico de dependência estava fundamentado nos seguintes pontos. Apesar do maltrato, a dependência havia aumentado com o passar dos meses e dos anos. Então, ela continuava, né, ser maltratada e a coisa não melhorava, só piorava. B. A ausência do namorado ou não poder ter contato com ele produzia uma total síndrome de abstinência, que além de tudo não podia ser resolvida com nenhuma outra droga, entre aspas, né? Então, quando ela estava longe da pessoa, né, que ela gostava, ela tinha crise de abstinência, de passar mal, de não ficar bem, que só passava quando ela estava com o cara, né? Não tinha ninguém, nenhuma outra pessoa, ela podia beber que isso não ia passar, ela podia fumar que isso não ia passar, né? E eu tive isso, acho que com um primeiro namorado, que a gente tinha dependência afetiva com certeza. E a gente não conseguia ficar longe um do outro. E dormir longe era difícil. Quando a gente terminou a última vez, era a coisa que eu mais sentia, que eu não conseguia dormir bem sem ele do lado. Era muito doido isso, por conta de cheiro, né, de ficar muito grudado o tempo inteiro, porque eu vivia, a gente estudava na mesma escola, passava o dia inteiro junto, aí voltava, ficava mais tempo junto, então assim, era muito tempo junto, então o cheiro, né, o feromônio e tudo mais, a gente ficar junto, e a energia que fica junto, enfim, a convivência, a gente se viciou um no outro. Era muito difícil, tanto que era muito difícil terminar. A gente terminava, voltava, terminava, voltava, terminava, voltava. Enfim. E existia nela um desejo persistente de deixá-lo, mas suas tentativas eram infrutíferas e pouco contundentes. Vamos ver aqui, contundentes. Não conseguia terminar, basicamente, né? Então, é o que eu falei, né? Tinha um desejo da gente terminar, no caso, eu e meu primeiro namorado, mas a gente não conseguia, a gente sempre acabava voltando. E D, ela investiu uma grande quantidade de tempo e esforço para poder estar com ele a qualquer preço e passando por cima de tudo, né? Então, ela fazia de tudo para estar com ele, independente se isso ia fazer mal para ela ou não, se ia ser saudável ou não, deixava de fazer coisas que eram importantes para ela para estar junto com ele. E, devido ao relacionamento, sofria uma clara redução e alteração do seu desenvolvimento social, profissional e recreativo. Então, por conta do relacionamento que ela tinha com essa pessoa, ela acabava isolada, né? Ela não interagia mais com as pessoas como ela interagia antes, ela não trabalhava como ela trabalhava antes, ela não se divertia mais, ela não tinha mais vida praticamente, né? Ela só vivia para essa pessoa. E F seguia alimentando o vínculo, apesar de ter consciência das graves repercussões psicológicas para a sua saúde. Então ela já tinha noção que estava fazendo mal para ela, que ela não estava bem, mas ela continuava alimentando o relacionamento, né? Esse laço que ela tinha com a pessoa. Um caso de dependência amorosa, entre aspas, sem muito amor. Né? Então, realmente, não era uma coisa que tinha amor ali dentro. Né? Era só coisa ruim, só fazia mal, não fazia bem. E quando o autor fala em apego afetivo, vale esclarecer que ele está se referindo à dependência psicológica do casal. Tá?
de pessoas, relacionamentos, que os vínculos de amizade e de afinidade consanguínea constituem uma categoria de uma qualidade diferente que excede o propósito desse trabalho. Então aqui ele está falando especificamente de relacionamentos aí amorosos nesse livro, mas eu garanto que também dá para fazer links aí com relacionamentos de familiares e de amizades, enfim, né? Precisa tomar cuidado aí. Serve muito de alerta para reparar também outros tipos de relacionamento que a gente pode ter dependência afetiva, porque a gente reproduz, né? Isso nos outros relacionamentos. A gente continua sendo a gente quando a gente tá nas outras relações também. Porém, é importante fazer uma ressalva. Quando você estuda o apego na relação entre pais e filhos, a análise deve ser enquadrada em questões mais biológicas, né? Então, em questão de pais e filhos, quando é questão de família, né? A questão é mais biológica, porque tem a genética envolvida, tem a questão ambiental, né? De você crescer perto da pessoa, e tem essa questão de dependência, porque o filho depende do pai para sobreviver, a mãe, ou a criança depende da mãe, né, para sobreviver. Então tem uma outra dinâmica aí, né? E esse apego, nesse caso, parece cumprir uma importante função adaptativa, né? Então tem uma função ali dessa dependência, mas também é importante ficar atento, porque depois que passa essa fase, se a gente alimenta muito isso, também vira algo problemático. Sem ignorar aí os possíveis riscos do amor maternal e paternal asfixiante, né? Aquela relação muito... você não pode fazer nada e é super protegido, né? E não pode se relacionar com os outros porque você é meu filhinho, é minha filhinha, enfim. É evidente que uma quantidade moderada de apego ajuda bastante para que nós, pais, né? Que os pais aí não joguem a toalha e que os filhos consigam suportar os pais, né? Então, uma quantidade moderada aí de apego é saudável, né? Mas em excesso, tudo em excesso é sinal de desequilíbrio, né? E quando o apego biológico é decretado aí por leis naturais, não é preciso descartá-lo, é questão de sobrevivência. Mas se o apego é mental, dependência psicológica, que é o caso, né, que ele conta nesse livro, é preciso deixá-lo para trás o quanto antes. Deste ponto em diante, o autor vai falar muito especificamente sobre dependência afetiva, dependência ao companheiro ou companheira e dependência afetiva específica e afetiva e psicológica, né, dentro das relações, e ele tá falando aqui de casais, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixa o like, comentem. Desculpa a ausência mais uma vez. Espero que vocês gostem de eu voltar aqui com as leituras. Vou dar continuidade mesmo aqui com a última mudança. E é isso, ativa o sininho de notificação. Tenho postado outros vídeos aqui, outra leitura. E fico por aqui então, né? Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!